uma despedida, Raquel Dodge pede ao Supremo para que proteja a democracia. Ainda de Brasília, agora Levi Guimarães. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou de sua última sessão plenária no Supremo Tribunal Federal como ocupante do cargo. No início dos trabalhos, ela recebeu homenagens e elogios dos ministros da Corte. O presidente do STF, Dias Toffoli, classificou o Ministério Público como tutor da ordem jurídica e constitucional e grande defensor das liberdades, enquanto o ministro Celso de Mello ressaltou o papel da instituição na defesa da democracia. O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. Em um discurso emocionado, Raquel Dodge seguiu a linha dos ministros. Ela pediu para o tribunal seguir atento a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Segundo ela, no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio para futuras gerações. A Procuradora-Geral pediu para o STF resguardar a democracia. Protejam a democracia brasileira, tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano. Raquel Dodge ainda ressaltou a atuação do Ministério Público no combate à corrupção, na defesa dos direitos humanos e das minorias e defendeu a Operação Lava Jato. A Procuradora-Geral da República também comentou sobre o papel da instituição para evitar abusos por parte dos três poderes. E o Ministério Público, como Vossa Excelência acaba de assinalar, tem independência, mas tem também livre exercício expressamente garantidos na Constituição para poder acionar o sistema de freios e contrapesos que impede a hipertrofia de um dos poderes. O mandato de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República termina na próxima terça-feira. O subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo, deve ser sabatinado pelo Senado até o final do mês e depois votado pelo plenário. Enquanto isso, quem assume a PGR é o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Alcides Martins. De Brasília, Levi Guimarães. Uma coisa que tem que ficar clara para você que nos ouve e nos vê é a seguinte: essas instituições fazem, obviamente, um trabalho técnico-jurídico, mas há uma dimensão política que não pode ser menosprezada, não podemos ser ingênuos por achar que, especialmente aquele que está à frente de uma instituição, seja do STF, da Procuradoria-Geral da República, qualquer outra instituição do Estado brasileiro, não tem uma posição política e não quer, de alguma forma, e não faz efetivamente, conduz a sua própria atuação de uma forma política, de acordo com as suas preferências ou alinhamento em relação ao governante que o colocou lá. Isso é fato. Então não existe instituições dentro do Estado brasileiro comandadas por homens que sejam neutras ou imparciais do ponto de vista político. Isso é uma coisa. A discussão que se põe no caso do Aras é que seja uma pessoa que, uma vez ocupando o posto maior da Procuradoria, ele use o seu cargo para, de alguma forma, atrapalhar a Lava Jato. Esse é o ponto. Porque críticas em relação à atuação de membros da Procuradoria, do Ministério Público ou do Judiciário, STF, as críticas têm que haver, porque você não aprimora as instituições se não houver críticas internas e externas. Isso é do jogo democrático, isso é fundamental, porque senão fica lá as corporações fechadas em si mesmas, cada uma achando que é dona da verdade, que tem um papel muito mais importante que as outras, e acabam
cometendo abusos em nome de alguma agenda, seja o combate à corrupção, qualquer que seja. Então a gente também precisa ficar alerta nesse sentido. Agora, como eu falei assim, o que preocupa no caso do Aras, quais são as ações e decisões que ele efetivamente vai adotar, se for aceito pelo Senado, na sabatina, contra a parte virtuosa, a parte importante que foi o trabalho que foi desenvolvido pela Lava Jato. Então a gente precisa ficar de olho e cobrar, a sociedade precisa cobrar, internamente o Ministério Público precisa cobrar, as instituições políticas, a STF, para que o Procurador-Geral da República, uma vez que seu nome seja chancelado, ele não use o seu cargo, se tentar fazê-lo, para atrapalhar essa parte virtuosa da Operação Lava Jato ou de qualquer outra investigação contra qualquer pessoa, inclusive quem esteja próximo do governante atual. O Bruno, Aras será aprovado na sabatina e a bancada toda do PT vai votar a favor disso, o que já diz muito em relação à indicação. Em relação às palavras proferidas por Raquel Dodge e pelo decano da Corte Suprema do país, são palavras muito fortes e muito bonitas, em defesa das instituições, em defesa da democracia e contra as tais ameaças que ficaram de forma muito vagas, soltas no ar, né? Não se referiram especificamente a quais ameaças seriam essas. Agora, palavras são baratas, o vento leva. O que se quer é atitude. E aí é que vem o problema deles, né? Falta autocrítica em relação às suas respectivas gestões e instituições. Instituições são compostas por seres humanos. Seres humanos estão sujeitos a paixões e interesses e às vezes até a rabo preso, né? Então isso é preciso ser levado em conta. O STF merece muita autocrítica em relação ao papel que vem exercendo para gerar insegurança jurídica no país e enfraquecer a nossa democracia, com decisões absurdas, autoritárias, monocráticas, rasgando a própria Constituição de que deveriam ser os guardiões. E a PGR, sob Raquel Dodge, arquivou investigações envolvendo familiares desses ministros do STF suspeitos, né? Então, onde é que está a ameaça à democracia hoje? Será que está no Executivo? Talvez, tem indícios de algum viés autoritário em algumas coisas. Será que está no próprio STF? Há bons argumentos. Ou será que está na PGR que sentou em cima e arquivou coisas demais por medo de peitar os poderosos que estão ali? Por isso é importante o mecanismo de pesos e contrapesos, check and balances. Você tem que partir da premissa, como o Bruno lembrou, de que são seres humanos imperfeitos ali, e não deuses que, de forma individual, representam toda a solidez institucional contra os corruptos e os terríveis que ameaçam a nossa democracia. Menos. As palavras são bonitas, mas os atos não corroboram com a mensagem.